Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Mais uma vez estamos aqui para momentos de refletir e pego aqui o livro O Modo de Entender uma Nova Forma de Viver, que é psicografado pelo Francisco do Espírito Santo Neto, ditado por Hamed. Sou muito fã de Hamed. Leio tudo de Hamed porque ele tem uma sensibilidade e uma forma bem psicológica de olhar o mundo. Então, Joana de Ângeles e Hamed, para mim, hoje, são assim ícones do trabalho do autoconhecimento. Então, fica aí a dica de leitura. Olha o que nos coloca. O ato de pensar, exercer a capacidade de julgamento, dedução ou concepção, é para o ser humano uma faculdade inerente de cocriação e, acima de tudo, uma importante arma de defesa contra as adversidades da vida, ou abrigo seguro contra qualquer tipo de pressão interna ou externa. Está falando sobre o ato de pensar. Nós somos dotados de capacidade. Capacidade de julgamento, dedução ou concepção. Eu posso criar, posso analisar, posso refletir. Eu penso. Sou capaz de pensar por mim mesma. O que acontece muitas vezes é que eu abro mão desse protagonismo e penso pelo outro, pela cabeça do outro. E muitas vezes o outro fala algo que eu trago para mim. E olha o que interessante, né? Ele coloca: esse ato de pensar é para o ser humano uma faculdade inerente de cocriação. Veja bem, olha o nível que ele coloca de cocriação. A capacidade de pensar nos torna instrumentos de cocriação. Nós somos cocriadores, partícipes de construção de um mundo interno em primeira instância e também do mundo externo com as nossas atitudes, com as nossas ações, que sejam no bem ou que sejam desviados do caminho do bem. E coloca, acima de tudo, uma importante arma de defesa contra as adversidades da vida. O ato de pensar é uma arma de defesa contra as adversidades da vida. Acontece algo, eu paro para pensar, refletir, analisar, e aí eu me posiciono. Então, é uma arma que te protege. Você pensa, então, quando você pensa, você não cai em determinadas situações porque você trouxe a luz da reflexão e da consciência. Mas coloca também um abrigo seguro. A capacidade de pensar é um abrigo seguro. Um abrigo seguro contra o quê? Contra qualquer tipo de pressão interna ou externa. Olha a profundidade do trabalho, do pensamento que Hamed nos traz aqui. Como pressão interna ou externa? Não é só o de fora que pode me atingir? Ora, claro que não. Nosso maior inimigo e o maior algoz está sempre dentro de nós. A capacidade de pensar vai fazer você compreender o que de ordem interna está te dificultando a vida, o que de ordem interna está atrapalhando o seu sucesso, o que de ordem interna está te levando para a desdita. Porque de ordem externa eu consigo. E quando é de ordem interna, quando vem de mim, porque eu pego algo e coloco ali a minha dificuldade de reconhecer meu merecimento, a dificuldade de reconhecer meu valor, a dificuldade de compreender que eu posso fazer diferente, que eu não sou escravo do que acontece à nossa volta. A escravidão é nossa, nós somos escravos de nós mesmos. Porque na medida que nós nos libertarmos de algumas crenças que nos limitam, que nos libertarmos de pressão, utilizando esse abrigo seguro que Hamed coloca, que é a capacidade de pensar, de analisar, de refletir, de ponderar, de colocar os pingos nos is. Então, o ato de pensar vai trazer para a gente um potencial imenso. E Hamed coloca, a interpretação é criadora. A interpretação é criadora. Eu posso decodificar e interpretar de acordo com o meu entendimento.
rumando para um lado, rumando para o outro, rumando para o bem, rumando para a falta do bem. Porque o mal, ele só existe na medida que há ausência do bem. O mal por si só, ele não existe. Ele existe na ausência do bem, porque é igual a luz. A treva só existe porque falta luz. O mal só existe porque falta bem. A minha desorganização só existe porque eu ainda não encontrei em mim a possibilidade da organização. Fica a reflexão. Estamos utilizando o nosso ato de pensar como arma de defesa e abrigo seguro? Ou nosso ato de pensar está sendo uma bola fora ou um gol contra? Algo que mais te atrapalha do que te ajuda? Então vamos refletir. Ato de pensar. Criador. Co-criador. Tá lá. Colocamos, nos elevamos a patamares abissais. Podemos muito. Basta olhar para dentro e buscar isso dentro de nós. Que todos sejamos abençoados e que sigamos em frente, trabalhando a construção de um ser melhor para um mundo melhor.